Então, chegamos à terceira parte do nosso estudo sobre a carta de Shaul, de Paulo, ao seu discípulo Tito. E terceiro estudo, porque o primeiro foi uma apresentação, onde a gente fez uma, uma instrução, né, sobre o que a gente iria acompanhar nesses estudos, sobre a carta aos discípulos de Paulo. A gente começou por Tito, que foi alguém muito interessante, né, nessa caminhada de Paulo, um estrangeiro que se apegou com tanta força à verdadeira fé do Elohim de Israel, chegando ao ponto aí de andar quilômetros para poder saber qual era a verdadeira direção que ele deveria caminhar no início da sua trajetória nessa fé, nessa companhia abençoada de Shaul, sob os ensinamentos de Yeshua. Então, a gente encontra aí Tito, esse discípulo com afinco aí de Paulo, né? E Paulo vai dar várias instruções para ele nessa carta específica para ele. A gente vê ele falando muito sobre Tito, Paulo falando muito sobre Tito, lá na carta aos Coríntios, né? Onde Tito foi o seu representante enquanto ele estava em suas missões e também quando estava preso, e Tito foi aquele que foi o seu porta-voz na congregação lá em Corinto. Então, vamos ao nosso estudo. E se vocês olharem aí no slide, né, que está na tela de vocês compartilhada já aí, tem uma plaquinha com uma seta, só tem um caminho, né? E o final desse caminho se chama foco. Algo que realmente hoje em dia, eu não sei se vocês já observaram isso, que a gente vive numa sociedade hoje em que ter TDAH não é mais uma exceção, e sim a regra, né? Onde a maioria das pessoas tem desvio de foco. Eu mesmo já tenho isso eh, já desde de pequeno eu já tenho um desvio de foco. Estou fazendo uma coisa, daqui a pouco estou querendo já resolver outra. Então, para mim também é difícil falar sobre esse tema e foi para mim um aprendizado muito grande eu falar sobre a questão de foco. Então, o que é que eu estou fazendo hoje para manter o foco e objetivos, principalmente com relação aos estudos? Tempo livre eu já paro, dou aquela estudada sobre. Eu gosto muito de estudar sobre geopolítica, né? Eu vou separando tempos e vou estudando sobre aquilo que me interessa, principalmente para linkar aos textos bíblicos. Porque eu já tenho essa regra de estudo, de estudar a porção semanal associada aos emissários, né? Culto do estudo dos emissários, e também eh, o estudo que eu já faço para a congregação da gente. Então, atrelado a isso, quando eu tenho um tempinho, eu já corro e vou fazer meus estudos principalmente sobre geopolítica, o que está acontecendo no mundo. Então, é necessário a gente ter foco, porque senão você não consegue, às vezes, nem assistir um estudo, um vídeo sobre um determinado tema que você quer aprender. Então, hoje, todos nós estamos precisando ter isso aí, foco. E nesse capítulo 2 da carta de Tito, já vão abrindo aí sua escritura, deixa um marco aí. Shalom, irmão, boa noite. Deixa aí marcado na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, vai ser o foco principal da gente hoje, e a gente vai ver que essa terceira parte do nosso estudo, eu vou fazer em 4 partes. A primeira foi a introdução, como eu havia dito no início. A segunda foi o capítulo 1, a terceira é o capítulo 2 na carta de Paulo a Tito. Então, os discípulos de Paulo, Tito, a gente vai falar sobre Filemão, vai falar sobre, principalmente também com relação a Timóteo, e outros que Paulo vai, características desses discípulos de Paulo. E eu coloquei como tema, para ter foco, é necessário que evitar distrações, evitar descuidos, que a gente possa estar com a nossa mente blindada para as distrações que vão aparecer ao longo do nosso caminho. E me veio um texto, eu não estava nem pensando nisso,
quando eu estava fazendo esse estudo, finalizando, me veio um texto que eu só posso dizer que foi uma inspiração do nosso Criador eterno, e vai bater exatamente com o que eu estava querendo focar aqui no estudo da gente, da nossa congregação. E é necessário a gente ter foco, a gente manter o foco, evitar distrações. Me veio um texto que caiu como uma luva, vocês vão ver já já. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 1, olha o que está escrito na maioria das traduções. Porém, veja o texto em hebraico, né? Veatá, de vaber, de vareja, que dat Torat Haim. Na realidade, está dizendo o quê? E agora, Terabai fale os caminhos, né? Essas palavras que são o caminho, falar o que convém, né? Dar um direcionamento. Que dá Torat Haim, como convém na Torá da vida. No texto que foi traduzido para o hebraico, aparece a palavra Torá. Agora, olha a tradução. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui está Torat Haim, a lei da vida, a instrução da vida. A palavra aqui, ó, em vermelho, são as duas palavras correspondentes, né? Essa aqui é Torá e essa aqui, vamos ver quem vai tirar nota 10 aí e vai adivinhar que palavra é essa aqui. Alguém se arrisca? Não, né? No grego é meio difícil, né? Aí está o Strongs da palavra Torá, né? Na realidade, a palavra Torá não tem esse ave aqui no final, tem um re, né? A raiz da palavra são essas três letras aqui, e no final tem um re, né? Porém, é a mesma palavra, aqui é só a terminação da palavra. Torá quer dizer direção, instrução, lei. E essa palavra aí, didascalia, por definição, é instrução e ensino. Do mesmo jeito, essa palavra aqui no Strongs também pode ser conhecida como ensino, né? É aquilo que vai te direcionar. O ensino é o que direciona o ser humano. Então, realmente elas são sinônimos, né? Por isso que quando se fez a tradução do grego para o hebraico, para se ter esses textos em hebraico do Novo Testamento, foi se associada essa palavra à Torá. Porém, e essa palavra aqui é associada à vida, justamente isso. Essa palavra que está antes aqui é associada justamente àquilo que te dá saúde, aquilo que te deixa nutrido, aquilo que te deixa firme, pleno, que é a vida. O que é que quando você está com saúde, você está pleno, você está nutrido, é o quê? Quando você está com vida. Por isso que o texto está Torat Haim, conforme a Torá da vida, né? E observe que Paulo, nessa carta aqui, só no capítulo 2, vocês vão observar, ele vai falar umas 2 ou 3 vezes sobre a Torá, até ter os textos em hebraico para a gente ver. Então, o que acontece, meus irmãos? Como é que Paulo começa falando para o seu discípulo? Qual é a coisa que ele está pedindo para seu discípulo ter? É para ele falar assuntos aleatórios? É para ele estar vivendo, conversando sobre futilidades? Foi o que a gente estava falando no último Shabat, onde eu expliquei justamente sobre isso. E a nossa, como o Moremarro já vem falando também, que o nosso tempo ele tem que ser muito bem direcionado para a gente evitar estar falando sobre coisas banais. Não é que a gente vai ser um robô que só vai falar sobre escritura, mas que a maioria dos assuntos sempre a gente vai tangenciando, a gente vai direcionando, seja essa direção, direcionando as pessoas até o quê? Haim, a vida. Haim, até a vida. Então, quando você está direcionando as pessoas ao caminho da Torá, por consequência, você está direcionando ela ao quê? A vida. E Paulo está falando isso. Tu, porém, fala o que convém. O quê? A Torá da vida. Ou seja, que a nossa vida tem que ter um foco, um objetivo,
de direcionar as pessoas à sã doutrina, à doutrina da vida, que é as instruções do Eterno. Então, a gente já começa aí observando que não há distrações. Paulo está conversando justamente para um seu discípulo, que ele não deve se distrair com as coisas simples, as coisas banais, com aquilo que poderia mudar o seu caminho, mudar a sua direção. Ele está alertando isso, porque no capítulo 1 a gente observou o quê? Que se levantou um grupo que estava falando um monte de baboseira na congregação, que estava querendo desvirtuar os ensinos, falando coisas sobre si mesmo e não sobre a verdadeiramente, não verdadeiramente sobre as escrituras, trazendo ensinos enxertos à Torá do Eterno. Porém, Paulo está dizendo, olha, se desvia dessas fábulas, se desvia desses ensinamentos tolos, presta atenção, fala somente o que convém à Torá, ou seja, tudo que for em conformidade com a Torá do Eterno que gera a vida. Então, chegamos ao versículo 2 que diz o seguinte, né? Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Então, a gente vai observar que Paulo ele vai direcionar ensino para todas as classes de pessoas. Ele vai falar o direcionamento para quem é o responsável ali por levar essa mensagem adiante, que é Tito, o líder ali daquela, ele vai liderar, né, aquele grupo ali, ensinando acerca das escrituras, ele vai estabelecer anciões, como a gente viu no capítulo 1, em várias congregações, e existia um padrão que ele deveria respeitar. Mas ele não deixa isso a cargo apenas dos anciões, daqueles mais experientes na fé. Ele agora vai falar para os demais grupos, que todos têm as suas responsabilidades, todos devem dar testemunho daquilo que convém, conforme a verdade do Eterno. Ou seja, não vai ser algo que vai ficar restrito à responsabilidade somente aos líderes, né? Aqueles homens que estavam à frente da congregação. Todos têm a sua responsabilidade. Ele já falou sobre os velhos, os homens, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, veja que congregação que, que bênção seria uma congregação, e assim se espera que seja, uma congregação em que os homens mais experientes eles sejam sóbrios, ou seja, eles não estejam ali buscando as bebedices, né? Estejam sempre atentos para aconselhar e bem, né? Graves, a gente pode entender o quê? Pessoas que são firmes, né? Prudentes, sãos na fé, ou seja, uma pessoa que tem conhecimento na sua fé, no amor e na paciência. Já as mulheres, elas não podem ter essas características, principalmente o cuidado que a gente falou, né? Cuidado com a língua, né? Como a gente falou no Shabat, para não se acender fogo no Shabat, tem essa também, essa simbologia de não viver fofocando no dia de Shabat. Afinal, um dia que você para suas atividades, muitos ficam sem cabeça ociosa, né? Em vez de estar estudando a escritura, em vez de estar empenhado em fazer um trabalho social, vai ficar em casa deitado e daqui a pouco se junta com o vizinho, ou com o marido, com o irmão, com quem quer que seja, e vai lascar a língua nos outros. Então, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Versículo 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então, elas têm essa missão de passar o conhecimento da santidade para frente. A serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Elohim não seja blasfemada. Aqui, meus irmãos, tem esse texto, até hoje, arrepia aí as mulheres que são feministas, né?
Porque olha que texto machista, né? Segundo o que muitos vão ler esse texto e vão pensar, né? Porém, observem, e um detalhe importante. Na época de hoje, né, que o feminismo vem sendo implementado por volta de 1890 para cá, quando se lê um texto desse, é como se fosse uma paulada, né? A mulher se sente, a mulher que tem esse lado feminista, vai se sentir, como é que eu posso dizer, oprimida, né? Porém, esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Ah, meu irmão, mas não tem validade para nós hoje? Com certeza. Porque a mentalidade feminista, ela está fazendo com que as mulheres, na realidade, ela não tenha mais direitos, ela perca os direitos que são conquistados ao longo do tempo. Porque eu vou lhe dar um exemplo. Se são direitos iguais, então todas as mulheres daqui a pouco vão ter direito, o mesmo direito do homem, de se alistar no exército quando fizer 18 anos, obrigatoriamente. É um direito. Só que o direito, às vezes, não é um direito que você esteja querendo, é um dever, né? Ele é um direito, mas puxado para um dever, uma obrigação. Do mesmo jeito, você vai ter que ter acesso a serviços pesados, como, por exemplo, pedreiro, trabalhar como soldador, trabalhar em limpeza de canaletas fluviais, esgoto. Ah, mas aí eu não quero o direito igual, não. Mas, se os direitos são iguais em todos os casos, você vai ter que começar a ter também, ter acesso a esses trabalhos que as mulheres, ao longo do tempo, foram preservadas pelo homem, né? O homem da casa. Então, naquele tempo, eu não estou dizendo que a mulher vai ficar socada dentro de casa hoje, até porque, se fosse assim, a minha esposa também ficaria fazendo isso. A mulher tem o direito de trabalhar, tem o direito de exercer seus direitos sociais, como votar, como andar na rua livremente, quando quiser, fazer o que bem entender na sua cabeça. Porém, se você observar o direito da escritura, o que está sendo dito aqui é justamente uma proteção que o marido daria à sua esposa. E ela se sujeitaria a ele em conformidade à aptidão dele em exercer o seu papel. Ou seja, se o marido traz sustento para dentro de casa e o marido ele tem toda a prerrogativa, como a gente já vem estudando aí nos estudos do Moremar, ele tem a prerrogativa, ele tem a sua função dentro da sua casa e ele está cumprindo bem aquilo ali, do mesmo jeito que ele está se sujeitando aos, eliminando seus desejos para poder suprir as suas funções, as suas necessidades, assim também a mulher deve abdicar de alguns desejos do seu coração para se sujeitar ao seu marido. Porque o marido ele se sujeita calado, sem exercer um papel. Ele faz isso por amor e não por obrigação. Veja, quando o marido recebe um salário, o cara que gosta de beber, e ele não vai beber para poder sustentar a sua casa, ele já está se sujeitando à sua esposa. Quando ele quer, por exemplo, andar aí com um carrão para arrumar um monte de mulher na rua, e ele não anda com o carrão, vai de ônibus para casa, para levar o sustento para sua casa, e ele deixa de estar andando com um monte de mulher na rua, e ele vai se sujeitar somente à sua esposa, ele está abdicando dos seus direitos não, né? Dos seus desejos, para poder honrar a sua esposa. E qual é o dever da mulher? Por essa sujeição silenciosa que o marido tem, se sujeitar ao seu marido. Por isso que a escritura ela fala muitas vezes da sujeição da mulher ao marido, porque isso aí é um reconhecimento da esposa para justamente o seu marido, que abdica das vezes dos seus desejos, que o homem tem muito disso, do desejo da carne, para poder trazer o sustento e ser fiel à sua esposa, a fim de que a palavra de Elohim não seja blasfemada. Então, qual é o motivo
de tudo isso aqui que Paulo está falando, de os homens, né, os velhos serem sóbrios, são na fé, são no amor, que as mulheres não sejam dadas ao vinho, não sejam caluniadoras, que essas mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar seus maridos e a seus filhos, serem moderadas, puras, donas de casa, porque a palavra do Eterno não seria blasfemada por conta de más ações desses grupos que a gente acabou de citar acima. Então, quando o ser humano, literalmente, está obedecendo ao Eterno, ele está trazendo um holofote para cima dele, por isso que a gente precisa ter foco, tá observando as instruções do Eterno com foco, porque ao você fazer isso, meu amado, meu amado irmão, minha amada irmã, todos vocês, todos nós, estamos sendo uma luz para o mundo que está em trevas. Então, quando a gente começa, foi o que eu estava falando também no Shabat, quando a gente diz que guarda a Torá, os olhos do mundo diante de nós são muito mais apurados para nos observar as nossas ações com a intenção de quê? De observar as nossas falhas. E se o mundo observa as nossas falhas, a nossa luz já não fica tão forte, ela já começa a ser enfraquecida. Porém, se essas pessoas começam a observar com atenção a nossa caminhada, pois nós dizemos estar em Techuvá, dizemos estar obedecendo ao Eterno conforme os ensinamentos de Yeshua, aí sim essas pessoas vão querer ouvir a tua fé. É o que o texto vai dizer aqui, a gente vai falar sobre isso já já. Agora, olha o que Yeshua diz ó, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora, o que é que Yeshua está dizendo isso? Que uma cidade está edificada sobre um monte. Quando uma cidade está edificada sobre um monte, geralmente se faz uma fortaleza, o que é que as pessoas, quando queriam invadir essa cidade, faziam? Elas queriam justamente, elas arrodeavam essa cidade, arrodeavam esse monte, e ficavam ali minando esse monte até esperar esse monte se render e cair, né? Essa cidade se render e cair. Ou por passar muito tempo e essa cidade sobreviver, aquele intento daquele grupo que estava querendo conquistar aquela cidade poderia diminuir e eles irem embora. Porque do mesmo jeito que era sofrido e demandava muita energia para poder se sustentar nesses cercos que eram feitos, do mesmo jeito, para manter esse cerco também era algo muito difícil. Imagine a quantidade de suprimento, deslocamento de suprimentos da cidade de origem desse povo que estava tentando tomar aquela cidade até sustentar aquela cidade, sustentar aquela barricada que estava em volta da cidade. Então, o que é que Yeshua quer dizer com isso? Que a luz que representa, né, uma cidade edificada no monte, onde as pessoas estão observando as falhas daquela cidade. Eles estão observando o quê? Os possíveis locais de entrada. Então não é só uma mensagem boa que Yeshua está dizendo. Que essa luz, vocês são a luz do mundo. Não é somente algo bom, eu sou a luz do mundo. É, beleza. O que Yeshua está dizendo é que, ao estarmos praticando a Torá, por sermos a luz do mundo, a gente, além de iluminar, esse mundo também vai querer observar as nossas brechas, as nossas falhas, para querer que a gente seja minado e destruído. Ou seja, que as pessoas vão querer apontar os nossos defeitos. Portanto, se a vida de nós seres humanos, servos do Eterno, não for um testemunho constante, literalmente vai tudo correr por água abaixo, não é isso? Então, por isso, Paulo incentiva Tito a se empenhar em falar para os discípulos que o testemunho de vida é mais importante, muitas vezes, do que o muito conhecimento da palavra. Então, a gente deve, logicamente, conhecer bastante a palavra, mas o nosso testemunho deve ser maior do que, literalmente, o. Peraí, tem um gato aqui, rapaz, essa José.
Está derrubando aqui a câmera. Deve ser um bom conhecimento das Escrituras, atrelado a boas práticas da Escritura. E no livro de Deuteronômio, o Eterno fala exatamente isso. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5 em diante. E Yeshua está citando no Sermão do Monte justamente esse texto aqui, que diz o seguinte, ó: Vedes aqui, vos tenho ensinado os estatutos e juízos, como me mandou Adonai nosso Elohim. Ou seja, não foi de Moshe, da cabeça dele. Até numa conversa com uma pessoa, um líder religioso, esses dias, ele estava dizendo que Moshe, Deus só falou, o Eterno, só os 10 mandamentos. O restante foi da cabeça de Moshe. Agora, olha o que Moshe está dizendo, né? Vos tem ensinado estatutos e juízos, ou seja, além dos mandamentos, tem os estatutos, os juízos do Eterno, que são os outros 613 mandamentos. Como me mandou Adonai nosso Elohim, para que assim façais no meio da terra que ides herdar. Versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, perante o quê? Os olhos dos povos. Então, a primeira coisa que essas nações vão fazer é ouvir sobre esses mandamentos ou observar a prática dos mandamentos. Primeiro está os olhos, eles vão ver. Posteriormente, o que é que diz? Que ouvirão todos esses estatutos. Então, primeiro é necessário fazer o quê? Prática da justiça do Eterno, prática dos mandamentos da Torá. A partir do momento que estivermos com a prática dos mandamentos em dia, estivermos praticando a Torá, as pessoas irão querer ouvir o que você tem a falar sobre a Torá. Porém, pessoas que têm um mau testemunho, que são, como a gente viu o texto acima, né? Como a gente viu lá Paulo falando para os anciões, bebarrões, que não têm um posicionamento firme, que não são constantes na fé, uma mulher que vive falando mal do outro, falando mal do próximo, vive sentada falando mal do seu próximo, que vive reclamando da vida, que fala mal de Deus e o mundo. Como é que alguém vai olhar a tua prática de vida e vai querer ouvir sobre a Torá, se ele está vendo que não há mudança nenhuma na tua vida? Uma pessoa que é ignorante com os pais, com a mãe, uma pessoa que reclama com o marido, não respeita o marido, um marido que não traz o sustento para dentro da sua casa, que não respeita a sua esposa, só vive atrás de mulheres. Ou seja, como é que as pessoas vão ver você com uma luz que está erguida? Vão ver. Ah, esse irmão, ele diz que guarda a Torá, ele está numa cidade sobre o monte, ele é uma luz. Mas deixa eu ver se ele realmente é tudo isso que ele está dizendo. Deixa eu olhar se não tem uma fresta ali naquela cidade que eu possa entrar. Assim é. Porém, aqui Moshe deixa bem claro, né? As pessoas verão os olhos dos povos, né? Será a vossa sabedoria perante os olhos dos povos. E ouvirão todos esses estatutos, ou seja, a partir do momento que eles verem, eles ouvirão. E dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Adonai, nosso Elohim, todas as vezes que o invocamos? Então, o Eterno se daria a conhecer a partir do momento que o povo habitasse na luz da Torá, na Torá Haim, como a gente viu, né? Paulo falando que a base do ensino de Tito deveria ser a Torá Haim, a instrução da vida. E como é que o Eterno quer que o povo demonstre essas instruções? Praticando, guardar, chomeira, guardar, meus irmãos, é justamente você esconder no coração praticando. Você vai demonstrar que pratica a Torá através dos teus atos. Isso é guardar. Não é guardar de esconder, ou seja, fazer algo que as pessoas não saibam nem que fé você tem. É a pergunta que a gente deve se fazer sempre, né?
Duas perguntinhas. A primeira, Yeshua faria isso que eu estou fazendo? Ele agiria dessa forma? A segunda, se Yeshua viesse aqui hoje, ele me compararia com mais um entre as nações ou ele me selecionaria como alguém que está fora das nações? Eu tenho as mesmas práticas, eu tenho o mesmo trejeito, a mesma gíria, a mesma forma de agir. Eu converso sobre os mesmos assuntos com tranquilidade. As pessoas se sentem à vontade de falar promiscuidade, mentira, engano ao meu lado. Se sentem à vontade de extorquir, de roubar, de fazer qualquer coisa ao meu lado. Ou as pessoas se incomodam em falar sobre esse determinado tipo de assunto perto de mim. São duas perguntinhas que a gente vai já quebrar grandes paradigmas, né? O versículo 8 diz: E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que te ponho, que, que hoje ponho perante vós? Então, conforme a Torá do Eterno, Torá da justiça do Eterno, estaria perante o povo e essa Torá seria luz para as nações, quando fosse praticada. No versículo 9 diz: Então somente guarda a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, nem se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teu filho e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, passar adiante o bom testemunho. Ser pessoas que são conhecidas por dar bom testemunho a todos os que estão à nossa volta, principalmente a descendência, né? Então, seria necessário passar adiante essas instruções. E aqui é que eu quero fazer um adendo para vocês, justamente nisso. Onde deve estar o nosso foco? Onde deve estar o nosso foco? Nos homens ou no Eterno? Nas bandeiras que o Eterno levanta ao longo do tempo ou justamente na sua palavra e no seu ensino? Yeshua, lá em Mateus capítulo 23, ele diz que a ninguém chameis de mestre, a não ser o Filho do Homem. Qual é o nosso mestre hoje? A gente falou também sobre isso no Shabat, que às vezes a gente está colocando sobre si vários ensinamentos, né, nas internet, em tudo quanto é de canto, né, principalmente na internet. Vários tipos de linhas de pensamento e, na realidade, daqui a pouco a gente já elegeu para si um líder que vai falar tudo e a gente só vai mastigar aquele pãozinho que ele já colocou na mesa para a gente, já pronto para ser comido, né? Quentinho com a manteiguinha. A gente não vai ter o trabalho de sovar a massa, de esperar o tempo fermentar, a fermentação, de colocar no forno para assar e ter o prazer de comer aquele pão que foi trabalhado e o Eterno deu os ingredientes e a gente trabalhou para que ele pudesse crescer e a gente se alimentasse. Isso é um sinônimo de quê? O que é que eu estou querendo representar com isso? Que eu, o professor Marlon, o Carlos, outros professores que existem na internet, a gente só tem o papel, literalmente, de dar um auxílio e uma dúvida sobre a receita do pão. Porém, quem tem que botar a mão na massa são os irmãos aí. Quem está ouvindo aí, quem está assistindo esse vídeo. Por isso que é necessário ter foco, estar observando. Por quê? Se eu cair, eu como professor, vocês vão cair todo mundo junto? Ah, o irmão Marcos errou ali, ó. Ele caiu, ele não está mais continuando na fé. Foi até um tema que a gente estava falando no Shabat, onde grande amigo meu, ele começou comigo nessa jornada, mas hoje ele continua, ele saiu totalmente, né, do caminho, do bom caminho que a gente acredita e sabemos que é o verdadeiro, né? Há uma decepção, uma tristeza, mas a vida que segue, a gente deve continuar. Mas existem pessoas que estão se firmando na minha fé, na fé do Marlon, na fé do professor fundamental, na fé do professor Secano. Daqui a pouco esse professor cai ou a pessoa cai junto. Porque ele atrelou o seu conhecimento àquele determinado professor.
Yeshua foi claro: a ninguém chamei de mestres a não ser o Filho do Homem. Ou seja, quem é o nosso mestre? Quem deve ser o nosso mestre? Yeshua. Agora eu pergunto: nós estamos com os olhos fitos nele, a gente está focado 100% nos ensinamentos de Yeshua, estamos 100% focados nele. As distrações que aparecem à nossa volta nos fazem a gente dizer: oh, cala a boca, não vou ouvir o que você está a falar, não vou me distrair, eu vou ficar com o olhar fito para o mestre. Eu vou prestar atenção no que ele está fazendo. E Yehoshua, Josué, quando Moshe estava 40 dias e 40 noites lá no monte, o texto é claro que ele estava no pé do monte esperando o mestre dele descer. Ele só não estava lá com ele porque não podia. Mas enquanto o povo estava se distraindo e criando para si um bezerro de ouro, Yehoshua estava lá prostrado, sentado, esperando o mestre sair do monte. E nós vamos ver agora outro que não deixou um segundo de olhar para o seu mestre, que era uma representação justamente de Yeshua. Estou falando de dois alunos, discípulos, que prestaram atenção nesses dois símbolos do Mashiach. Tanto é que aparece no momento da transfiguração, né? Moshe e Eliar, junto de Yeshua. São dois símbolos do Mashiach. Eliar porque ele passou um bom tempo escondido, né? Passou um bom tempo, como é que eu posso dizer, recluso do povo de Israel, e quando ele apareceu, ele trouxe a destruição dos profetas justamente que serviam a outros Elohim. Do mesmo jeito, Moshe, né? Moshe, ele vem para trazer a salvação para o povo, literalmente, o povo de Israel. Porém, observe esse texto aqui, de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Sucedeu que, quando Adonai estava para levar Eliahu presta atenção nisso aqui, ó, é muito importante, num redemoinho ao céu, Eliahu partiu de Gigal com Elisha. Então, eles fizeram uma boa, um bom percurso no território de Israel. Eles andaram bastante, cerca de 300 quilômetros. Olha que chegou, estou aqui. Deixar um pouco. Sai daqui, senão você derruba as. Eles saíram inicialmente de Gilgal, né? Gilgal. Saiu Eliarro, Elias e Eliseu, Elisha. No versículo 2 diz: E disse Eliarro a Elisha, quando eles estavam em Gilgal e partindo, né? Fica-te aqui, porque Adonai me enviou a Betel, ou seja, ia dar uma boa caminhada, né? Porém, Elisha disse: Vive Adonai, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Ou seja, foi oferecido pelo próprio mestre uma ocasião para Elisha, dizendo: Olha, fica aqui que eu já vou embora mesmo, tu já aprendeste demais, já está no teu tempo, a partir de agora é comigo. Eu vou subir, sai, Chopinha, daí, vai derrubar a câmera, sabe, meu filho? Reclama. Aí foi oferecido pelo próprio Elias, para Eliseu, para que ele ficasse por lá mesmo. Mas Eliseu disse: Não, eu não vou perder isso aí por nada. Eu não vou te deixar um minuto. Eu vou ficar focado em você, até que você saia da minha presença. Mas enquanto eu tiver possibilidades, eu tiver condições de estar com você, eu estarei. Porque ele era um discípulo, um ajudante de Elias. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel, quando eles chegaram, né, saíram ao encontro de Elisha e lhe disseram: Sabes que Adonai hoje tomará o teu senhor para a tua cabeça. E olha a resposta de Elisha, né? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. Ou seja, pode parar de falar aí, eu já sei. O que vocês estão falando, eu já sei. Cale-se, eu estou focado. Eu estou observando os passos de Elias.
de Eliarro. Eu não vou me desviar, não vou ficar aqui perdendo tempo conversando abobrinha com vocês. Vocês estão me falando algo que eu já sei. O meu mestre está quase partindo. Eu tenho que prestar atenção no que ele vai fazer. E Eliarro disse a Elisha: Fica-te aqui, porque Adonai me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Vive Adonai e vive tua alma, que não te deixarei. Assim foram para Jericó. Agora eu pergunto: segunda vez que Elias diz: Não, tá bom, você já andou demais, fique por aqui que eu vou para Jericó. Ele disse: Viva o Eterno, que eu não te deixarei. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Elisha e lhe disseram: Sabes que Adonai tomará o teu senhor sobre tua cabeça. E ele disse: Também eu sei. Calai-vos. Ou seja, o mesmo padrão persegue Elisha, querendo desviar ele, e ele não muda também. Ele não muda o seu padrão. Ele continua focado 100% naquele momento. E Eliarro disse: Fica-te aqui, porque Adonai me enviou ao Iarne. Mesma coisa. Mas ele disse: Vive Adonai e vive tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Isso é um discípulo de verdade. Eu pergunto, meus irmãos, nós estamos andando com Yeshua? Para onde ele está indo, nós estamos indo. O que ele ensinou, nós estamos cumprindo. Os passos que ele deu, nós estamos caminhando. Estamos com os olhos fitos, observando, ou estamos nos distraindo com aquilo que está à nossa volta, aquilo que está tentando nos sufocar, com as brechas que estão sendo observadas nas nossas muralhas. Agora observe um detalhe importante. Está aqui uma imagem, né? Um desenho de uma criança. E foi a melhor que eu achei, né? Está aqui o Yarden. Deixa eu escurecer aqui. Eu acho que é um desenho de uma criança. Deixa eu colocar aqui. Está melhor do que muito adulto. Eu mesmo não conseguiria desenhar com essa qualidade. Está aqui uma carruagem de fogo, está aqui o profeta, está aqui o outro profeta, o profeta Elias, está aqui o Rio Jordão, certo? E a carruagem de fogo está para um lado, passando no meio entre os dois, e a capa está quase sendo jogada aqui, né? A gente sabe que a capa não é bem assim, né? Mas o autor colocou, o desenhista, né? Eu achei muito interessante esse desenho, descreveu perfeitamente o que a gente vai ler no texto. O que importa é isso, né? O que vai estar no texto. No versículo 10 diz o seguinte: E disse, coisa difícil pediste, né? Porque ele pediu, né? A dupla porção do seu espírito e também a capa de Eliarro, né? Se me vires, ou seja, olha a condição que Elias coloca para ele receber essa dupla porção do seu mover, do seu espírito. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Então, o Eterno está vendo ali todas aquelas condições que Eliarro estava impondo, e ele viu tudo que Eliseu, estava passando, tentando se focar nos últimos momentos com o seu mestre, da insistência dele em sugar, em aprender o máximo possível, já sabendo que seu mestre sairia de cena em breve. Porém, a gente sabe que depois Elias ainda manda uma carta para um rei de Israel. A gente sabe que ele foi só tirado de cena de Israel, porque senão ele seria morto, né? Os outros reis que assumiriam queriam a cabeça dele, né? Porém, ele sai de cena para ficar Eliseu no seu lugar. Olha o que o versículo 11 diz. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. É isso que esse desenho demonstra. Esse carro de fogo passou no meio dos dois. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Muitos acreditam que Elias subiu no carro de fogo. O carro de fogo está sendo claro no texto. E serviu para quê? Para uma distração para Eliseu. Imagina, você está aqui sentado com o seu mestre e de repente passa uma carruagem de fogo entre os dois caem no chão, e na mesma hora vem um redemoinho de vento e vai levando Elias embora, e você estaria olhando para o quê? Para um redemoinho levando o homem lá, que você
nem estava se percebendo, eu acho, ou você ia ficar olhando para esse carro de fogo subir aos céus. Quando você se virasse para comentar, né? Olha, tu viu o carro de fogo? Oxe, cadê o homem? Sumiu. O que está acontecendo aqui é justamente isso. Esse carro de fogo passa no meio dos dois, eles caem, né? Na mesma hora vem um redemoinho e leva ele a. Mas olha o que Elisha fez. E vendo Eliseu, Elisha clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Ele observou o carro e se distraiu por algum tempo, se distraiu por alguns momentos. Então, o que acontece? A gente observa que as distrações elas vão nos querer tirar o tempo todo da visão que a gente precisa ter, daquilo que nós precisamos nos focar, prestar atenção. Eu tenho certeza que Eliseu não deixou de olhar para o seu mestre, porque a gente sabe que ele recebeu tanto a capa de Eliarro quanto a dupla porção do seu mover. No capítulo 2 de Tito, versículo 6, ainda diz: exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Agora, Paulo já começa a exortar agora não só o, os velhos, as mulheres, as idosas. Ele agora, o próprio Tito, agora ele já está falando sobre os jovens. Que haja moderação. Principalmente, a gente vai ver no falar. Em tudo dar exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal o que dizer de vós. Esse ponto aqui, meus irmãos, eu tenho também que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está afadado nesse mundo que a gente vive, perdão até, eu vou ter uma falta já, né? O mundo cão, né, que a gente vive, a gente acaba se influenciando com palavras torpes, palavras de baixo calão, palavras até imorais de serem ditas, coisas que não devemos falar. Então a gente tem que ser um exemplo em todos os momentos. Tomar cuidado com a linguagem, com falar, com palavreado, com o jeito, trejeito de falar, para que a gente seja confundido não como ímpios, mas sim como pessoas justas. Olha o que o texto diz: o adversário se envergonhe. Hoje em dia tem pessoas que falam coisas que às vezes eu digo sim, realmente Satanás está envergonhado, mas é no sentido pejorativo. Que ele olha assim e sente vergonha ali. Ele diz, rapaz, nem eu teria coragem de falar uma besteira dessa. Imagine um servo do Eterno dizer certas coisas. Então, na realidade, se envergonhar o adversário, é justamente quando nós estamos numa santidade tão elevada que ele não vai ter como nos pegar em frechas da nossa conduta, do nosso dia a dia. Agora ele vai falar para outro grupo, o grupo dos servos. Exorta os servos a se sujeitarem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Qual é o ponto que a gente vai observar nessa parte aqui? Que Paulo, meus irmãos, ele justamente vai falar que. Eita, a internet está acabando, tá? A internet, ó, a bateria. Deixa eu só botar aqui para carregar. E quando nós estamos servindo a alguém, a gente deve tratar essa pessoa com maestria. Tanto que ele vai citar justamente isso. Olha o que o texto fala no versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentados na doutrina de Elohim, nosso Salvador. Agora, olha que doutrina é essa. Et Torah Elohim, Eloheinu.
essa doutrina, que o tradutor fala como doutrina, é na lei, na Torá do Eterno. Ou seja, que o ornamento, essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui, esse ornamento, é justamente a Torá do Eterno. Que o servo, ele vai servir com tanta maestria o seu amo, né, o seu senhor, que ele vai literalmente começar a observar a Torá do Eterno sendo praticada diante dos seus olhos, através do servo. Porque geralmente, quando a gente vai observa, né, as pessoas servindo, elas servem só por causa do salário. Eu trabalho naquela empresa por causa do salário. Então ele só vai cumprir e fazer aquilo que lhe foi proposto. É como Yeshua diz, né? Servos miseráveis, porque vocês fazem apenas o que lhe foi ordenado. Ou seja, qual é o funcionário que deve, que agrada ao Eterno e a Yeshua? É aquele que faz o máximo para poder eh, satisfazer o seu Senhor. Ou seja, ele vai até se esforçar de uma forma tão impressionante que ele vai chamar a atenção pela sua sujeição e o seu amor que ele tem em estar cumprindo o seu papel diante da sociedade, né? Tanto que tem um costume, meus irmãos, que eu vi em um filme, em que na Índia, num hotel que tinha lá, o Hotel Taj Mahal, eles tinham um costume, né, os funcionários, de tratar cada hóspede como se fosse o próprio Eterno. Ele dizia, não, esse é o Eterno que está entrando aqui dentro do nosso hotel. E essa cultura, eu fui pesquisar, é uma cultura indiana de que eles recebem qualquer pessoa como se fosse o Eterno que estivesse entrando na casa deles. Isso seja para um hóspede que está vindo visitar a sua casa, quanto alguém que está, um hóspede está indo para um hotel. Eles têm essa cultura dentro dele de receber a pessoa como se estivesse recebendo o Eterno. Não sei se é em toda a população ou se é apenas algum grupo ou algum grupo religioso. Porém, como é que Abraão recebeu aqueles mensageiros? Ele o tratou como se estivesse recebendo o Eterno. E literalmente ele estava recebendo o Eterno através de seus mensageiros. Do mesmo jeito, a gente deve tratar os nossos patrões. Eu não tenho um patrão em si, eu tenho clientes, eu trato eles como se fosse o eterno. Eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou enganar, não vou defraudar. Eu vou tratá-los com alegria, com satisfação. Não vou demonstrar os problemas que esse cliente às vezes traz para mim. Eu vou tratá-lo literalmente como se ele fosse um representante do eterno. E assim deve ser quando nós estamos servindo alguém. Porque a Torá também vai ser demonstrada através disso. Quantas vezes clientes já chegaram para mim para perguntar sobre a minha fé por causa do jeito que eu os trato? É isso que Paulo está falando aqui. E a gente vai trazer justamente esse ornamento da doutrina do Eterno através das nossas obras. Vou adiantar aqui porque já estamos passando da hora. Porque a graça salvadora de Elohim se há manifestado em todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às corrupçências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento e a glória do grande Elohim e do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Então, por fim, meus irmãos, a gente deve ter foco nas boas obras ensinadas por Yeshua. É o foco que a gente deve ter. Ensinar, estudar a Torá conforme os ensinamentos do nosso mestre Yeshua e colocar em prática, conforme tudo que a gente já leu hoje aí. Por fim, no versículo 14, né, capítulo 2, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Essa palavra em grego é anomia, que quer dizer transgressão à Torá,
e purificar assim um povo seu especial, quer dizer, virtuoso, né? Zeloso de boas obras. Quais são essas boas obras? Nós já cansamos de aprender e de ensinar, que são as obras que o Eterno criou desde a criação do mundo, que é a Torá. Então, esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe vocês. E se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí.